Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é João Ailton, sou professor de arte, filosofia e sociologia. E eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de leitura. Uma leitura interessante, você vai ler do começo ao fim e vai gostar muito. É uma leitura muito fácil, agradável e tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo aqui tempos de pandemia, de isolamento social, e nada como uma boa leitura para a gente passar esse tempo de uma maneira bem agradável e acrescentando, né? Agregando valor para a nossa mente, para o nosso cérebro. O nome do livro é A Trégua, de Mario Benedetti. A Trégua. Bom, esse livro aqui, ele nos traz vários questionamentos, várias reflexões, né? Porque ele se trata de uma trégua. O que é uma trégua? Uma trégua é uma suspensão temporária de hostilidade. É uma suspensão. Aqui nós temos, digamos que eu estou vivendo uma vida bem difícil, ruim, e aí acontece algo bom. E aqui, depois dessa trégua, continua a hostilidade, né? A vida ruim. Neste caso, o personagem de Mario Benedetti, ele é um funcionário público, ele tem uma vida bem rotineira. Ele trabalha no escritório de contabilidade. E aí ele, através de diário, ele começa a escrever o relacionamento que ele tem com esse trabalho, que é totalmente burocrático, cheio, todo dia a mesma coisa, sabe, aquele dia maçante. E ao mesmo tempo ele conta a história em forma de diário, como eu falei. Ele tem ele tem 3 filhos e é um relacionamento muito superficial, né? Ele é viúvo há mais de 20 anos e aqui, ó, publicado em 1960, vou ler aqui a última capa. Publicado em 1960, A Trégua é o mais famoso romance de Mario Benedetti e uma das obras mais importantes da literatura latino-americana contemporânea, escrita em formato de diário, com um texto incisivo, muitas vezes irônico. O livro conta a história de Martin Saint-Omer, um homem maduro, de muita bondade, meio apagado, mas inteligente. E é isso que a gente observa. É um personagem, às vezes até simplório, mas ele tem uma maneira de ver as pessoas, né? Ele é bem incisivo, às vezes cáustico, na hora de descrever as pessoas com que ele se relaciona. Ele é muito observador. Mas ao mesmo tempo parece que essa vida maçante, essa vida cotidiana, trabalhando no escritório, burocrático, há mais de 20 anos, parece que o coisificou, ele se tornou um objeto útil para a sociedade, e ele tem que lidar com isso, né? Ele não vê a hora de se aposentar, e parece que quanto mais ele está prestes a se aposentar, parece que ele fica mais impaciente, parece que ele não consegue aguentar mais os colegas de trabalho. E ele tem um relacionamento muito difícil com seus 3 filhos. Parece que os filhos deles, depois da morte da mãe, parece que eu exijo muito dele e ele não consegue suprir essa necessidade, essa lacuna que ficou da sua mãe, da mãe da mãe dos meninos, né? Que a essa altura já está na fase da adolescência, caminhando para a fase adulta. E, como eu falei, o personagem do Mario Benedetti, ele é um viúvo, vamos dizer assim, amargurado. Só que acontece algo
acontece um amor nesse íntere, nessa trégua. Ele conhece uma jovem, mais ou menos metade da idade dele, e ele se vê prestes a se envolver emocionalmente com esta pessoa, com esta mulher muito bonita e jovem. Ele começa a pensar, mas o que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão deixar de pensar? Mas no fim, ele acaba cedendo a este relacionamento. E por incrível que pareça, ela corresponde. E aí nós temos a trégua. Mas essa novela, ela fala de uma outra coisa. Ela fala também... Aqui, ó. Mas sua vida é alterada quando surge Laura Avellaneda, nova empregada sob suas ordens inicialmente. Ele reluta em se envolver com a jovem funcionária, envergonhado com o que os outros irão pensar e acreditando estar muito velho por um novo relacionamento. Inevitavelmente, porém, esse homem prestes a completar 50 anos, desiludido e apagado, irá sucumbir aos desejos e iniciar, então, um parênteses, uma trégua em sua vida. Uma trégua que o fará redescobrir o amor que julgara perdido para sempre. Mas será que esta relação conseguirá ir adiante? Para responder isso, você vai ter que ler esse livro aqui, amigos e amigas. Eu já vi alguns relatos dizendo que se trata de um relacionamento abusivo, outros dizendo que se trata de uma história de que nunca se deve desistir do amor. E eu tirei a minha conclusão, e eu quero que você tire a sua própria conclusão, porque um livro é uma obra aberta. Cada um dos que a leem vai ter a sua leitura, a sua interpretação. Mas aproveitando esse gancho, já que nós estamos vivendo um momento difícil, que é a quarentena, que é o vírus Covid-19, que está causando prejuízos não só financeiros, mas prejuízos de vida. Muita gente morrendo, muita gente adoecendo, sem saber o que fazer. Aqui, já que nós estamos... Cada um de nós cada um é convidado a ficar em casa, e aí vem uma palavra que acompanha esse estar em casa, que é o tédio, o ócio. E este estar em casa, devido a essa pandemia, não precisa ser um tédio, não precisa ser um ócio, porque existem várias coisas que você pode fazer. Reconhecer, estando em casa, que é um realinhamento com os filhos, com os pais, com os parentes, com a sua vida interior, com as leituras, e aí vai. Quem não consegue estar em solidão, não consegue estar em sociedade. Uma coisa depende da outra, você tem que ter esse equilíbrio. Mas o livro, ele vai tratar justamente de um assunto muito conveniente para os nossos dias de vírus, nossos dias de pandemia, que é justamente o que acontece com esta Avellaneda. Ela pega uma gripe, ela fica doente, né, com essa gripe, e então tem a ver com nossos dias. Tem a ver também com tédio. O que eu faço do meu tédio? O que eu consigo fazer nos meus horários, nos meus dias em que eu estou obrigado a ficar em casa, sem fazer nada? E no final aqui, ele, não é spoiler, tá? Ele consegue a sua tão
desejada aposentadoria. E eu vejo eu sou professor e eu vejo alguns professores que ficam, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando eu me aposentar eu vou fazer aquilo outro. E amigos, quando essas pessoas se aposentam, eles simplesmente se defrontam com um vazio que já estava dentro dele ou dela, mas que ele se recusava a ver, a observar. Um vazio existencial que, no momento em que a pessoa está só, no momento em que a pessoa se aposenta, por exemplo, ela se vê, e agora? O que eu faço? Eu não tenho mais meus amigos do trabalho, eu não tenho mais aquele cotidiano, eu não tenho mais aquela atividade que me dava uma falsa sensação de que eu estava fazendo algo importante, e às vezes não era. Agora eu estou diante desse vazio existencial. E eu observo que muita gente adoece, muita gente tira a sua vida, porque ele está diante de um vazio existencial que ele não viu antes, ele não trabalhou isso internamente. E aí essas pessoas, diante desse vazio, diante deste não fazer nada, dessa retirada desse sentido, ela se vê totalmente desprotegida, totalmente sem sentido, totalmente alheia a este mundo que lhe dava significado. Mas o verdadeiro significado quem dá é a pessoa, é essa vida interior que a pessoa deve ter nela mesma. O livro termina assim, não há spoiler. Acabou-se o escritório. A partir de amanhã e até o dia da minha morte, o tempo estará às minhas ordens. Depois de tanta espera, isto é o ócio. O que farei com ele? O livro termina enigmaticamente, termina com uma interrogação, sem resposta. O que ele vai fazer com esse ócio? Se ele não tiver um projeto de vida, se a pessoa não tiver uma vida interior intensa, se a pessoa não tiver acostumada a pensar, a raciocinar, a refletir sobre a vida, este ócio vai se tornar um inferno. Este estar sem fazer nada irá se tornar um grande depósito em que o diabo, Satanás, vai trabalhar, sentido metafórico, irá trabalhar na mente da pessoa, porque dizem que uma mente vazia é depósito de Satanás, né? Estou falando aqui que uma pessoa que não tem uma vida intensa, uma vida interior, uma vida de leitura, uma vida de raciocínio, de pensamento, essa pessoa ela vai cair no buraco negro. Um buraco negro de não sentido da vida. Um buraco negro de vazio interior. E essa pessoa fatalmente ela está fadada ao fracasso, porque ela não vai encontrar um sentido exterior se ela não tiver um sentido interior. Espero que gostem, espero que eu tenha passado a mensagem central do livro. Se não, deixa aí no comentário se você gostou, se você não gostou. Dê um like, isso ajuda o nosso trabalho, isso incentiva o nosso trabalho. E também eu queria que você passasse para alguém que você acha que vai ser interessante para ele. E não esqueça, fique em casa, lave bem suas mãos, leia bastante e faça uso desse tempo para ter um relacionamento primeiramente com você mesmo. Vamos pensar, vamos refletir, vamos ler. E assim nós vamos sair desta quarentena, dessa pandemia, muito mais sábio e muito mais fortes. É isso que eu desejo. Muito obrigado. Fique com Deus.